Pronto, todo mundo feliz, batendo palma. Dá um grito! Palma. Uou! Gente, eu acho que a gente tinha que manter a palma no Só uma começo do coisa. episódio. Sejam bem-vindas ao consultório do Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Draga da Quebrada, a psiquiatra irmã Mary Poppers e a arteterapeuta Abacaxi. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um dragnóstico. Bom dia, boa tarde, boa noite, todos, todes e todos. Estamos aqui por um episódio super especial. Agora, após 10 episódios, 10 entrevistas com várias drag queens dessa cidade maravilhosa, a gente está aqui para fechar nosso primeiro ciclo do nosso podcast diagnóstico. E hoje nosso convidado é uma pessoa extra especial, que na verdade sempre esteve aqui, em silêncio, escutando nossas conversas, rindo dentro da própria roupa para não aparecer na gravação. É nosso produtor, Cairo Braga. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olá! E obviamente a gente não tá aqui sozinho, temos aqui também a Draga da Quebrada. Olá, Brasil! Olá, Eslováquia! Eslováquia foi em outro Eslováquia episódio. foi em outro episódio, né? Boa tarde, Itália. Boa tarde, irmã Mary Poppers. Olá, boa tarde. Estamos aqui reunidas nesse momento de unção maravilhosa. É isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha voz mudou. É espirolactona. Então a ideia hoje era que, para fazer uma linha meio reunited assim, e rever as nossas experiências dessa temporada, o que a gente achou do projeto, o que a gente aprendeu. E para facilitar esse processo, Cairo, que já tem um podcast maravilhoso do Libraries Open, procurem, caso vocês não já conheçam, vai funcionar como nosso próprio entrevistador hoje. Então a gente vai passar a palavra para você, Cairo. Pois é, então bom dia Brasil, boa tarde Catalunha, já que todo mundo fala uma coisa desse tipo, né? Eu estou aqui para ser o grilo falante deste podcast, já que eu sou co-produtor e editor, o poder está na mintá mão, hoje mais do que nunca. Vocês estão preparadas? Você sabe que eu gosto muito de você, né? Esse amigo é muito sus. Tá precisando de alguma receita? Não aceito subornos, amores. Eu sou Se quiser que batem alguém, eu também ajudo. Eu sou incorruptível. Pois bem, eu vou começar, na verdade, corrigindo uma curva dramática desse podcast, que é o seguinte. Depois dos 2 pilotos que a Aba fez de maneira independente, quando a gente começou a produzir essa temporada, nós 4, começamos entrevistando as entrevistadoras. A nossa querida psicóloga, que eu chamo de psicóloga, nossa querida Draga da Quebrada, e nossa querida psiquiatraque, que é a irmã Mary Poppers. Psiquiatraque, olha isso. Psiquiatraque, querida! Eu achei um pouco afrontada, senhora. Por isso que é psiquiatraque, Porque meu você amor. é atraque mesmo. Sempre tem uma hora na balada que ela fala assim: cadê a Vitória? E a gente sabe que vai ter atraque. Então, Com a boca cheia. então ficou faltando a gente saber alguma coisa a mais. Apesar dela ter compartilhado aí algumas histórias, alguns pequenos depoimentos, porém não é o suficiente. Turururu, tururu. Na verdade, Aba, isso é uma intervenção. Só que você não sabia. Na verdade, sabia Aba, que você essa está no ia chegar. arquivo confidencial. Ela não vai entender essa ref. Eu acho que a gente tem essa série parecida. Já pelo jeito de você falar, eu acho que conhece. Ok. Nossa, é possível mesmo, né? Porque TV brega, vocês sabem, né? Igual no mundo inteiro. É como uma pasta vermelha, onde que tu conta toda a sua vida. É tipo isso, só Ah. que é em formato mais de vídeos e depoimentos aqui no Brasil. Sem a pasta, sem o objetinho da pasta. Mas enfim, é a hora e a vez da nossa arte terapeuta, a Abacaxi. Ai, que medo. Bem-vinda, Abacaxi, ao seu próprio a sua fita. É o seguinte, meta. eu fiz aqui 3 perguntas que as minhas queridas companheiras vão provavelmente desenvolver em cima, porque eu fiz com esse intuito. E a primeira pergunta é a seguinte:
Abacaxi, como surgiu o seu nome drag? E como ele compõe a sua persona? Então, eu decidi me montar com muita, decisão. Ou seja, chegou um momento que eu decidi que ia fazer e eu precisava de um nome. Então, aí eu sentei e comecei a pensar como que eu vou fazer isso. E a primeira coisa que vinha para minha cabeça é que eu queria alguma coisa, tropical, tutti-frutti, colorido, como Miranda. E aí eu também sei, autoconhecimento próprio, que eu gosto muito de piada, eu sabia que eu ia até querer um nome drag que não tinha alguma brincadeira com linguagem. Aí eu pensei, bom, vou começar com o nome de fruta e trabalhar com isso. E literalmente, a primeira fruta que eu tinha pensado era justamente abacaxi, porque eu tenho uma amiga gringa que sempre que a gente acaba conversando sobre o Brasil, ela grita loucamente abacaxi porque ela acha uma palavra engraçadíssima, como se fosse um feitiço. Mas ela fala como se fosse um feitiço da Harry Potter, assim, abacaxi. Ela sempre fazia esse movimento. Então foi a primeira coisa que vinha, e obviamente de cara eu enxergava, aqui temos uma aba que já faz muito sentido, tem aba que remete a Eurovision, que é uma coisa que eu amo, que é uma coisa super gay da minha infância e que eu amo até hoje. Tem o fato de eu ter gostado da música da aba e ter tido vergonha sobre isso. Tem o fato de que o meu professor da faculdade, não, da escola, tentar me expor como gay na frente de todo mundo usando uma música da aba. Então isso encaixou por 1000 temas. Aí eu só tinha que dar jeito de fazer o cachê virar uma coisa. Aí a primeira coisa de novo que vinha era cachê, que é a palavra em inglês para quem trabalha na caixa. E minha mãe já trabalhou na caixa, no McDonald's, lá na Inglaterra. E quando eu fiz esse vínculo de, minha mãe trabalhou na caixa no McDonald's, isso também me lembrava daquela primeira coleção do Jeremy Scott, do Moschino, onde ele brincava com os uniformes do McDonald's, que na hora que eu vi aquilo, eu caí por trás, porque eu achei muito a minha cara. E aí basicamente colou. Eu tinha várias outras ideias, eu gosto de inventar nomes até hoje, e teve uns momentos quando eu queria mudar, mas até eu querer mudar, os meus amigos ao meu redor já gostaram, já não deixavam, e agora eu amo mais que ninguém. Eu só tenho uma mágoa de você não ter usado laranja louca. Então, isso é outra história. Teve uma vez no L'Amour, quando A gente conheceu, né? a Draga chegou a mim e falou, qual é o nome? Eu tava usando uma peruca louca e laranja no dia. E eu falei, é abacaxi. Ela falou, não é. Eu falei, é? Então, qual é meu nome? Ela falou, laranja louca. Aí eu falei, não, é aba mesmo. E aí, mas o que ela fez, ela pegou meu braço, vamos fazer uma enquete. E me arrastou pela rua inteira, para várias pessoas. Qual é o nome dessa draga aqui? É aba não sei o que. Laranja louca. E obviamente, pelo jeito que ela fez, todo mundo me chamou de laranja louca para o restante do dia. Hoje, ouvindo, eu fico constrangida. Mas assim, eu era uma coisa que eu não sou mais, que era louca. Então hoje eu sou mais levinha, mais tranquila. Obrigado pelas receitas, Mary Poppins. A gente Eu gostaria que Draga fizesse a pergunta clássica dela. Pode? Pode. Drag pode tudo. Então, eu acho que já dei essa resposta, mas eu acho que uma coisa que eu cheguei a concluir estando aqui com vocês é que eu acho que sim, drag como o coletivo da comunidade pode tudo e qualquer coisa. Eu acho que a questão de se a sua drag pode fazer tudo é diferente. Ou seja, eu acho que tem questões, da questão de representatividade, de espaço de fala e várias questões envolvidas que eu acho que agora eu sempre fico com essa reflexão, eu gostaria muito de fazer X, mas será que sou eu que tenho que levantar essa bandeira, que tenho que performar essa música? Então acho que essa agora é a minha resposta para isso. Obrigado pela reflexão provocada, Drag.
Tererê, como que é? Essa música é boa. Obrigado pela reflexão provocada, Draga. É que você fez um tererê tão bonitinho. Ah. Tererê. Ok, tá. Próxima pergunta. Desculpa por existir, viu, Cairo Braga? Não é Você me isso! paga. Não, gente, não foi por nada, não. É só pra manter a bola rolando. Abacaxi. Quais os limites da divisão entre Mitch e Aba, arte terapeuta e drag queen? Eu tava pensando sobre isso hoje. Sim, os limites hoje em dia com Mitch e Aba acho que são cada vez menos. Mas, por exemplo, hoje em dia compartilho muita roupa. E eu gosto disso. Eu gosto do fato que eu posso usar certas peças de roupa, tanto como Mitch quanto como Aba, e eles têm leituras diferentes. Eu acho isso muito legal. E hoje eu estava pensando sobre música. Eu tenho feito várias playlists no Spotify para me ajudar a separar minhas várias abas, porque eu trabalho com vários sabores da aba, assim. Então, uma das maneiras que eu explorei essa ideia era por separar playlists que tinha um gosto diferente. Então, tem o playlist da aba adolescente, tem a aba arte terapeuta, tem a aba dragzilla, tem vários tipos. E existe músicas que não cabem dentro da aba. Ou seja, tem muitas coisas que tem sobreposição que Mitch gosta e a aba gosta. Mas, por exemplo, tem sim um estilo de música que é muito coisa do Mitch. E isso é uma das coisas que eu acho que a aba tem me ajudado a fazer, é apurar a minha identidade como um homem. Então, agora eu consegui apurar meu estilo, tipo de roupa, o jeito que eu falo, sabe, as músicas que eu usaria para me representar de alguma maneira. Então, eu acho que os dois se complementam e tem contraste, assim, tem coisas em comum, mas existe um contraste também. Olha, Aba, eu acho que você salvou a pergunta com a resposta. Porque seu tá guardado, irmã Mary Poppers, viu? Tem uma aqui especial pra você, tá? Novamente, Abacaxi, ainda estamos no seu momento, calma que não acabou ainda. Qual foi o impacto dessa sua, vamos dizer assim, jornada binacional enquanto artista que você é hoje e a pessoa que você é hoje, considerando, assim, as várias realidades, pessoas, círculos e momentos artísticos e estéticos que você já pôde vivenciar nessa experiência toda? É engraçado que eu não enxergo muito como binacional, porque, por exemplo, quando eu estava na Inglaterra, eu não estava inserido no meu comunidade LGBT e não tinha nenhum amigo gay. Então, para mim é como se toda essa vida tivesse... Well, nem vou usar subjuntivo, porque realmente começou aqui. Então, é engraçado e, por exemplo, a gente brinca que eu sou louco aqui, que as pessoas me olham de uma forma louca, porque não faz sentido aqui. Mas quando as poucas vezes que eu fui montado lá em Londres, eu acho que eu pareci mais louco ainda. Porque para eles eu sou uma coisa meio... Obviamente, dizer que sou brasileiro também não faz tanto sentido, mas eu sou também estrangeira lá. Então, agora é uma ficção que eu ganhei de qualquer forma. Mas eu acho que tem sido uma coisa super rica, assim. Fiquei com uma dúvida, você é estrangeira em qual sentido? Sua drag é uma drag estrangeira ou você, Mitch, se sente estrangeiro lá? Então, sim, o Mitch lá, eu me sinto estrangeiro. Ou seja, quando eu vou nas festas lá, eu não sei como me relacionar com pessoas, porque é uma cultura diferente, sabe? Eu acho que lá a cena gay, pelo que eu enxergo, é um pouco mais, não afrontosa, mas um pouco mais fria. Não é tão aberto quanto aqui. Então, você não poderia simplesmente chegar em pessoas e falar de uma maneira tão fácil. Também eu acho que a barreira de idioma faz diferença. Então, quando você vive numa idioma estrangeira, é como se fosse você tinha uma pele mais grossa para várias coisas. Por exemplo, na Inglaterra, eu sou de lá culturalmente. Então eu consigo ler a linguagem corporal com maior facilidade. Então se eu vier alguém levantando uma sobrancelha aqui, mexendo o bocheche de certa maneira, ou mexendo a testa, eu consigo saber exatamente o que essa pessoa está dizendo sobre mim. Ele pode ser shade, pode ser várias coisas. Aqui eu não tenho essa referência toda. Então, quando eu escuto alguém falando baixo, alguma coisa quando eu passar, ou quando alguém mudar o rosto, isso não me atinge.
isso poderia atingir vocês, talvez, porque vocês, sabe, sentem tudo isso na pele. Mas eu, por ser, tipo, meio desligado, eu tenho essa proteção. Quando eu tô lá, eu não tenho isso. Eu me sinto muito mais exposto. Então é mais difícil dessa maneira. Eu já vou aproveitar e colocar aqui a pergunta que a Satine Destroyer mandou pra gente pelo Olha. Instagram, que ela diz o seguinte: você se sentiu, né, já com a existência da aba, você se sentiu mais à vontade montada aqui ou em Londres? Com certeza aqui. Então, eu me montei quantas vezes? Uns anos atrás eu voltei e fui para uma festa lá que se chama Sing the Pink, que algumas pessoas conhecem aqui, têm ouvido falar, mas lá é como se fosse uma das festas undergrounds que a gente tinha aqui. Começou como se fosse não sei como seria aqui, mas tipo onde os homens héteros vão, que são tipo meio trabalhadores, assim, para beber numa sexta-feira. É uma assim, muito de classe trabalhadora. Chama sauna. Então, tem um lugar desses lá no leste de Londres que eles acharam uma sala de cima. Aí eles começaram a fazer acima desse público, assim, super hétero, uma festa drag que cabia 100 pessoas. Isso era na época que eu comecei a faculdade. Eu lembro de ter visto a flyer e minha amiga ter tentado me puxar lá, mas eu não tinha condição. Eu, tipo, morri de medo só de ver os homens usando meia e, tipo, o que esses gays vão fazer comigo? Tipo, e hoje, essa festa, que era, tipo, mensal de 100 pessoas, faz festas de, tipo, 5.000 pessoas. Esgota, eles acabaram de fazer festival na rua com 10.000 pessoas, com Spice Girls performando e um monte de pessoas vão montada. Então eu fui numa dessas coisas e foi legal, mas foi bizarro também. Mas pelo menos lá era tipo uma festa de montação mesmo. Então eu só era eu tava de plataforma de 20 centímetros, então eu era aquele Abasaurus no dia. Mas a última vez que eu fui num bar super tradicional, como se fosse Blue Space, mas é um pub no caso lá. E eu fiquei chocado como que as pessoas não reagem a drags lá. Eu acho que a gente super subestima o quão maravilhoso aqui, que quando você sai na rua tem 1000 POCs correndo para te falar, avisar que você tá maravilhosa. Mesmo quando você não tá. Isso é verdade. E porque se você sair do Brasil, que é um país que, tipo, tem essa cultura mais calorosa, também tem uma cena gay muito viva. Eu acho que na maioria dos países na Europa, a comunidade gay é muito, muito heteronormativa. E de uma forma muito opressora também. Ou seja, se você não tem músculos, ou pelo menos um corpão, você tá fora. Sabe, a questão de ser afeminada e drag queen, não. A não ser que você é uma drag queen superfície. Senão tem muito espaço lá, pelo que eu enxergo de fora. Então, e nesse dia, quando eu voltei, eu me montei por minhas próprias definições de um jeito mais lindo. Eu tinha mais sucesso em fazer maquiagem boa no dia. Eu tava de macacaba de Brasil e tava felicíssima. E eu cheguei no bar e ninguém ligava. E eu tava ofendidíssima. Então, sim, o Brasil tá ótimo. A gente tem, obviamente, a gente tem conversado aqui ao longo dessa temporada várias coisas problemáticas da cena drag aqui que tem que ser apontados, discutidos. Mas, mesmo assim, gente, é muito maravilhoso. Eu acredito que São Paulo é a cidade que mais tem drags no mundo e que é o melhor lugar para se montar. E eu acho que por mais que a gente vai acertando coisas, também tem que divulgar e enaltecer isso. Muito legal. Aí eu já vou também fazer mais uma pergunta de fã. É o Nilo Bimbati, também conhecida como Naja White, que pergunta o seguinte: o que mais te motiva a continuar fazendo drag? Primeiro porque o meu plano de saúde não cobra terapia. Então, serve como terapia mesmo, por isso estamos aqui hoje fazendo isso. A frase dita por 9 entre 10 artistas brasileiros. Porque você faz arte, porque eu não tenho dinheiro pra terapia. Mas também, talvez de um jeito um pouco mais pessoal, me levar menos a sério. Porque antes de me montar, eu tinha identificado várias coisas que eu amo, que eu sempre queria fazer mais e que eu consegui fazer melhor. Dançar é ainda uma delas. E que eu deixei de fazer isso e não fui atrás porque eu tenho medo de errar em público. Eu nunca me considerei uma pessoa orgulhosa ou arrogante ou alguma coisa desse tipo. Mas com o tempo eu aprendi que sou mesmo. Que eu sou uma pessoa com bastante orgulho, que eu sou também bastante defensivo.
E decidir me montar era a minha forma de encarar isso e de enfrentar batendo a cabeça na parede até quebrar a parede, porque eu sabia que me montando ia ter tantas habilidades que eu tinha nem interesse, por exemplo, maquiar para mim nunca foi interessante. Eu sabia que eu ia ter que sair de uma maneira bem sofrida por muito tempo, e tipo, é isso mesmo. Hoje, esse fim de semana agora, eu saí pro meu aniversário, eu acho que eu já me montou há 3 anos. E eu saí de uma forma que eu achei horrenda, porque eu tinha esquecido mini maquiagem em casa, tipo, eu não tinha costurado a roupa a tempo, ou seja, já estava tudo atrasada, e acabei emprestando maquiagem, jogando na cara, e foda-se, vambora. E eu tenho aprendido como fazer isso, e como, tipo, abrir mão de ser virginiana louca, perfeita, igual Beyoncé de alguma maneira consiga fazer. E simplesmente de foda-se, vai, próxima vez talvez rola. Aí eu já me identifico um pouco porque eu sempre fui acostumado com a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem. E fica feliz com isso. E se não ficar feliz com isso, aí nem a arte supre a falta de terapia. Porque aí vira uma neura a mais Por das isso nossas estamos vidas. aqui com drag e com Imamari Pop. Exatamente. Porque é o que a gente tem. E a gente faz o melhor. Acho que é melhor você mudar seu nome. É que as duas estavam sentadas aqui tão chateadas. Elas estão assistindo esse momento de Não, a gente desmelando tá a prestando abacaxi. atenção no que você tá falando. Exato. Tá te dando espaço. A gente tá tentando entender o que você tá falando, entendeu? Porque você é uma pessoa que decide decidindo, né? Que tem um autoconhecimento próprio. Então, são palavras muito profundas, né? Muito que você reflete sendo reflexiva. Né? Pois é, a terapia do deboche. Acho que vocês deveriam patentear, vocês duas. Agora a gente vai pra segunda parte aqui. É a parte metalinguística das coisas, que é o seguinte: a gente vai falar sobre o diagnóstico. E aí, vai começar com você e vocês duas agora vão poder falar, tá? Que bom que eu já tava com sono. Então, Abacaxi, eu quero saber como surgiu o Drag Therapy e qual o lugar do diagnóstico dentro do Drag Therapy. Drag Therapy surgiu por conta de perguntas clichês. Quando eu comecei a me montar mais, a aparecer mais, as pessoas me reconheciam e começou na hora da TCC, eu era uma das vítimas que chegou a ser chamada. E sempre vinha a pergunta, por que você faz drag? O que significa para você? E tipo, depois da primeira, segunda, terceira, quarta, eu tava, olha, se isso vai continuar dessa maneira para sempre, eu vou precisar, tipo, inventar alguma coisa. Porque não dá para simplesmente responder, tipo, não ter resposta. Pelo menos vamos fazer uma piada e brincar com isso. Aí eu pensei, nossa, eu vou falar que é terapia. Porque eu vou vender essa ideia que eu sou tão louca e sem solução que a única coisa que podia me consertar é me montar mesmo. Aí eu comecei a, tipo, falar como se fosse brincadeira. Tipo, sim, terapia, como eu sou louca. E aí, tipo, depois de 3 vezes, acho que tava na ponta de língua, e antes de falar, eu tava, mas pera, tipo, gente, eu acho que tem cabimento isso. Acho que eu tô brincando, mas é uma terapia para mim. E eu tinha estudado um mestrado lá na Inglaterra, que é um mestrado em imaginação aplicada. Que era basicamente você inventar um projeto e uma ideia e testar essa ideia e fazer funcionar. Eu acabei fazendo criando uma maneira de você hackear um baralho para mapear seu desenvolvimento pessoal e profissional. Que não tinha muito uso lá, mas eu fiquei com vontade de fazer um projeto bem melhor, porque eu arrasei em algumas coisas e caguei em outros, nesse processo de design. Então, quando essa ideia baixou na minha cabeça, juntou as duas coisas, Drag Therapy, eu pensei, nossa, isso sim tem potencial. Aí, hoje em dia, eu enxergo Drag Therapy com 3 pilares. Um é pesquisa, tipo, que é o que a gente faz aqui, ou seja, eu quero buscar cada vez mais evidências e experiências de pessoas que ou desafiam essa ideia que drag terapia, terapêutico, ou podem oferecer como um corpo de evidência para apoiar essa ideia. Aí, oficinas, ou seja, momentos práticos
para as pessoas experimentarem novas formas de enxergar a sua drag, de trabalhar seus personagens. E aí, alívio. Ou seja, eu quero que a Dragaholics Anonymous, que é um outro formato que está tomando mais forma agora, que é principalmente uma roda de desabafo. O que realmente a Drag Therapy fornece espaço para apoiar pessoas que se montam, porque não é fácil, implica muita coisa, tipo, sai de muita coisa pessoal, impacta a família, trabalho, dinheiro, mil coisas. Então, eu acho que a Drag Therapy tem esse papel importante também de apoiar a cena também. Eu quero falar! Então fala! Não, eu vou fazer um adendo, que você falou uma coisa que tá martelando aqui na minha cabeça. Agora eu dei um olhar assim, meio pra... Não, você falou a questão de não se levar a sério, né? Que eu acho que isso é muito importante. Eu, apesar de não ser a pessoa mais organizada do mundo, e eu sou extremamente organizada com coisas materiais, mas eu sou extremamente organizada com coisas subjetivas. Metas, objetivos e coisas que eu quero pra mim, né? E fazer drag me ajudou a me cobrar menos. Porque tem dia que a maquiagem não fica boa e a gente leva. Eu já falei aqui várias vezes sobre como drag foi terapêutico pra mim, tem sido. E acho que essa é uma das questões mais importantes, de não se levar a sério. Eu acho que quando a gente pega um estilo de vida, porque drag já é praticamente um estilo de vida, né? Que é tão transgressor e começa a querer que ele funcione dentro dos padrões normais, ditos entre aspas, da sociedade, a gente tá fazendo alguma coisa errada. Acho que é o Descartes que fala da dúvida metódica, né? Quando você tem certeza absoluta sobre alguma coisa, você para porque tem alguma coisa errada. Sim. Então, eu tenho aprendido muito isso com drag. Uma das metas que eu tracei pra mim foi todo ano mudar alguma coisa na minha drag. E tem funcionado. Eu acho que foi só uma observação aqui, senão eu esqueço depois. Não, mas foi bom, porque a próxima pergunta é pra vocês duas, Draga da Quebrada e Mary Poppers. Que é o seguinte: como e por que vocês toparam participar do Dragnóstico? Primeiro, porque disseram que todo episódio a gente ia ganhar uma rodada aqui de medicamentos. Prometeram um cachê que até agora não pagaram. Pílulas tarja preta que valem mais do que dinheiro? Sim, né? A Aba chegou na porta da minha casa às 5 horas da manhã, plena segunda-feira, chorando, nua, descabelada. Aí implorou, eu tive que vir. O que aconteceu foi, neste mesmo dia, a Draga não sabia o que fazer com a Aba, me ligou e falou assim, precisamos de um exorcismo. E aí, eu fui, né, fizemos o exorcismo, e hoje a Aba tá um pouco melhor. Só que precisa de um reforço de oração semanal, por isso que a gente continua aqui. Então é uma intervenção tipo uma novena, mesmo. sabe? É o cerco de Jericó. Cerco de Jericó. Não, mas falando sério agora, né, gente? É porque assim, é muito top, né, cara? Eu vou cortar isso da edição. Não, eu gosto do projeto. Já falei pra ela que eu quero que a gente faça mais coisas juntos. Porque eu acho que o objetivo eu acho que drag, isso eu falo no livro do Rafael Soriani, que está ou estará à venda depois deste, né? Deixa eu mexer pro final, Draga da Comprem o Quebrada. livro que vocês vão saber o que eu penso. Mas acho que drag já é um termo aportuguesado. Eu já acho que já é um neologismo, né? Um neologismo. Já é uma palavra ressignificada pra você, pra aquele artista que ou quer ressignificar, reescrever os limites do que é feminino, do que é masculino, do que é andrógeno, do que não é humano. Sabe, pensando nisso, nessa reinscrição, né, nesse apagar e escrever de novo, né? Foi redundante agora, tá tão bonito, né? E a gente acaba questionando a nossa própria identidade, e aí por isso que drag acaba se tornando terapêutico. E por isso que eu gosto tanto desse projeto, gente. É maravilhoso. Não, então vamos lá. Primeiro, eu acho que eu estava presente no primeiro encontro numa lavanderia. Estava eu lá, eu e Vitória. Primeiro que foi uma surpresa encontrar pessoal desmontado. Eu falei assim, gente, você é você. Nossa, eu achava que ser montada era feia, né? Mas não, desmontada é pior ainda. Tipo, né? A RuPaul quando entra na workshop a primeira vez, né? E aí, a gente foi conversando sobre essas coisas e tal. E eu acho que
pelo menos eu tenho essa sensação, e eu vou falar pela Draga também, que a gente entrou, assim, não sabe como entrou, mas entrou. Porque fomos convidadas para dar entrevista para o podcast. E aí, onde vamos fazer essa entrevista? Ah, pode ser no seu consultório. Vai lá, tem o meu consultório, vamos fazer no meu consultório. Tá bom, então, já vamos aproveitar e fazer as duas. Faz a Draga e você. E aí, uma participou da entrevista da outra. E no final, recebemos o convite e falou assim, olha, foi legal, vamos continuar com nós três fazendo a entrevista. E aí, nesse momento, eu falei assim, realmente, já era, não tem querer, fazemos parte do Dragnostic, Drag Therapy, Drag tudo. E aí, estamos aqui hoje. Eu já orei, já pedi pra sair, mas não deixam. Já fiz promessa. Já apelou pra outras religiões Já fiz de tudo, mas continua aqui. Porque, pra quem não sabe, inclusive você que tá escutando, você que escutou todos os episódios anteriores, acho que isso não foi mencionado, se não me falha a memória, nós gravamos o diagnóstico num consultório real, oficial, né, da doutora, irmã, psiquiatra, professora Mary Poppers. Né? E você falou que... E exorcista. E exorcista, verdade, esqueci, tem essa credencial também, né? E você mencionou que a gente não sabe muito bem como entrou, mas entrou igual a primeira vez que você dá o cu, né? Você não sabe como entrou e de repente quando você vê, você tá lá, naquela O que a situação. academia médica tem para falar sobre isso? Sobre o cu, tem gente que não tem, né? E aí a gente pode construir um. Eu sei muito bem que eu já treinava com as linguiças calabresas da geladeira da minha mãe. Obrigada! Ok, muito Next. legal. Continuando, essa pergunta pra vocês três. Durante essa primeira temporada do nosso querido podcast Dragnóstico, o que vocês aprenderam enquanto artistas, enquanto profissionais de diversas áreas das ciências humanas? Olha, uma coisa que vocês sempre falam que eu, escutei Mais perto. transferência. Vocês sempre falam sobre transferência e fenomenológica. Isso é outra coisa. Agora que a gente sobreviveu à temporada, você pode explicar as duas. A fenomenologia é um fenômeno específico, né, meu amor? Do ponto de vista, assim, do cu. Do ponto de vista do olho do cu. Não, a transferência, eu vou falar da minha parte, que é a psicologia, e depois a doutora fala da parte dela, né, da psiquiatria, apesar que ela tem um viés psicanalítico, né, uma orientação psicanalítica, né. A transferência é quando no consultório, no ambiente de atendimento, porque assim, pra fenomenologia, a gente não chama de consultório. E nessa hora a irmã Mary Poppers está se jogando no chão, se tribuchando. Eu vou fazer uma montagem de todas as vezes durante a temporada em que Draga da Quebrada pronunciou a palavra fenomenologia. A gente vai fazer um placar. Quantas vezes a Draga disse Então, isso? transferência... Eu quase convulsionei, né? Sim. Transferência é quando na relação terapêutica o paciente começa a projetar, ou o cliente, porque na fenomenologia a gente chama de cliente. Ou o cliente passa a projetar no terapeuta coisas da vida, da vivência dele. Rapidinho, a fenomenologia realmente faz essa abordagem Sim. de clientela? A fenomenologia, ela entende o paciente através... Ela fala que não pode falar paciente, porque é cliente, mas ela só fala Ai, me confundi! Você tá na frente de uma pessoa que estuda análise do discurso, cuidado com o que você fala. Entendi. O cliente. Porque a fenomenologia, o próprio nome já diz, acho que é meio óbvio. Not really, no. Você vai entender o paciente através do fenômeno que está sendo apresentado. Certo. Então você pode estudar aspectos da infância, você pode estudar aspectos do relacionamento familiar, mas se você não entender o fenômeno como ele está posto no aqui, agora, você pode perder alguma coisa, diferente da psicanálise, que vai, em algumas situações, buscar explicações na infância, para entender como aquele ser se desenvolveu e chegou até hoje com esses traumas e com esses problemas. Em
prática, assim, eu brinco com essa questão da fenomenologia, mais pra provocar a Mary Poppers. Mas, assim, eu me identifico com a fenomenologia, mas na prática do nosso serviço terapêutico, a gente acaba usando um pouco de todas as linhas. Você se orienta mais por uma. Mas é uma grande falácia isso. Porque eu sou só isso, eu sou só aquilo. Cada demanda vai necessitar que você use de uma abordagem adaptada. Você pode se identificar mais com uma, mas se um paciente traz uma demanda familiar muito forte, não tem como eu estudar aquilo só a partir do fenômeno que está se apresentando. Eu tenho que entender como essa família se desenvolveu. Eu tenho que ir para a infância. Então, o que você está dizendo, em resumo, é que na fenomenologia pode tudo? Pode tudo. Mas não deve. Olha, você plantou uma curiosidade em mim que eu não sei se cabe nesse podcast, qualquer coisa eu corto, mas eu vou fazer a pergunta e você vai responder. Essa questão do termo cliente ao invés do termo paciente é uma coisa que me intriga. Então eu queria saber, porque eu sou uma pessoa muito, vamos dizer assim, ligada em termos estruturantes, quando a gente fala sobre as coisas que a gente faz, as coisas que a gente vive. E essa distinção de paciente e cliente, eu quero fazer uma pergunta pra você que é o seguinte: significa que a fenomenologia, ela aborda as pessoas sob o viés do serviço ao invés do viés do tratamento? Eu vou explicar de uma forma bem chucra, Claro. né? Até pra quem tá ouvindo entender, e principalmente pra provocar a Mary Poppers. Nem chucra, entendi. É grosseira. Paciente, temos que ser nós, que estamos tratando a pessoa. Certo. Entende? Entendi, Nós entendi. é que temos que ter paciência. Então, a pessoa que está se apresentando... Não, brincadeira. É o cliente porque é um serviço que está sendo oferecido. É um serviço de tratamento terapêutico. Não tem essa distinção por esse viés que você disse. Sim. Entendeu? Posso fazer uma pergunta de uma pessoa leiga? Pera só um minutinho. A Mary Poppers não vai fazer nenhuma observação? Ou tá esperando pro final? Deixa eu só... Vamos ver a pergunta da aba. Então, eu entenderia que, por exemplo, o paciente, a princípio, está dentro do mundo de medicina, que sugere que tem alguma coisa para ser curada, né, a princípio. Por exemplo, terapia não é necessariamente, eu entendo, tipo, necessário para resolver uma questão. É tipo a academia. A academia pode fazer parte de uma vida saudável. Então, você pode ser um cliente de uma academia para buscar um serviço de não sei o quê. Não é tão objetivo assim, mas faz sentido, é por aí. Paciente, ele tá ligado a um aspecto mais medicinal da coisa, né? Podemos dizer assim, grosseiramente. Tá ligado a um tipo de serviço mais arcaico, que era oferecido ali na época da psicanálise, né? Onde o profissional... Tô brincando. Eu falei isso de propósito. Você já vai falar. Não, tô brincando. Agora você me distraiu. Então, ó... Não, tô brincando. Então, mas assim, eu entendo, gente. Eu vou Tô defender, eu vou brincando. defender Não, a assim, draga, é tá? pra tirar mesmo. É porque assim, gente, agora vocês me confundiram. Não, mas calma, eu vou te defender. Ó, ela pode ter usado o termo arcaico pelo seguinte, gente. Pra quem não sabe, a psicanálise freudiana de raiz, ela não é mais praticada hoje em dia, mesmo porque boa parte dela já foi refutada pelos próprios teóricos da psicanálise. Dentro da psicanálise, várias teorias de Freud já foram derrubadas e não são mais E utilizadas. algumas reescritas por ele mesmo. Exatamente. Então, né? assim, o arcaico pode ser nesse sentido. No sentido de que a terapia, ela tinha esse viés de médico e aquele que está com um problema e que vai se curar. E nem sempre a gente vai se curar. Nem sempre vai dar certo e a gente precisa aprender a conviver com isso. Eu acho interessante sobre a questão de ser drag. Porque, por exemplo, eu acredito que a gente chega a se montar por conta de coisas que a gente está tratando do nosso passado. Então, eu acho que, inclusive, existe uma conexão entre o estilo que a sua drag tem e as experiências que você tem passado. Mas, por exemplo, isso não pode se resolver porque aconteceu, já foi. Porém, se montando, cada montação, cada performance, se consegue desfazer um pouco mais esses nós internos e essas inseguranças que foram criadas nessas situações pessoais ao longo do tempo. Perfeito. Agora vamos passar a palavra para a doutora, que já está aqui com uma machadinha na mão, Mary Poppers.
não vou matar ninguém, né? Até porque eu não sou dessas. Vamos lá. Primeiro, eu acho que uma questão que a Aba falou e que ela aprendeu aqui, questão da transferência da fenomenologia, só pra gente ampliar um pouco, a transferência é algo próprio das relações humanas e não importa qual a sua linha e qual o seu referencial teórico para tal, né? Assim, o que você segue, mas trazendo para um setting terapêutico, o consultório, o local de atendimento, é um lugar em que a gente repete o nosso comportamento que tem lá fora com as outras pessoas. E aqui, então, a transferência e a contra-transferência, então, pensando que a transferência é o que o cliente, paciente, analisando, aí não importa também o usuário, né? O que a pessoa que procurou o serviço, ela sente, e o que a gente analista ou terapeuta, o que for, médico, enfermeiro, psicólogo, o que a gente desperta nela. E a contratransferência, que eu acho que é importante aqui para nós três, como arte-terapeuta, como psicóloga e psiquiatraca, né? Como Psicoloca e psiquiatraque. Psiquiatraque. Nesse momento, eu acho que o que importa pra gente também é a contratransferência. É o que a gente sente das pessoas aqui que a gente entrevistou. Eu sinto dó. Algumas eu também. E aí, pensando nisso, então, o diagnóstico também é cultura. E eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra a fenomenologia. Vou fazer um evento no Facebook, psicólogos contra fenomenólogos contra a irmã Mary Poppins. Nossa, eu já tô vendo que vai bombar minhas redes sociais. Eu acho que tem espaço pra todo mundo, e agora falando sério mesmo, tem espaço pra todo mundo. Depende muito do perfil de cada pessoa, como ela vai se adaptar à terapia. Então, não adianta, assim, a psicanálise é a melhor? Para algumas pessoas sim, para outras não. A fenomenologia é melhor, a psicologia analítica, e é muito individual. Então acho que o que importa é que a pessoa procure um local, ou procure um serviço para que ela consiga se ajudar, e fazendo drag, se nisso faz a pessoa se sentir melhor, ser uma pessoa melhor, então vamos fazer a dragilologia. Eu acho que é uma nova linha uma linha teórica que podemos escrever por aí. Olha só, você ouviu aqui primeiro, no Dragnóstico, a nova linha criada pela irmã Mary Poppins. Eu quero pôr a transferência em prática. Então, por exemplo, quando eu era adolescente e eu, por exemplo, tentava enfiar todas as minhas amigas, quando a gente estava fazendo, passando pelas lojas, usar as roupas mais loucas das lojas, isso era transferência, porque, na verdade, eu queria usar roupas loucas. A gente vai marcar um horário, tá? E aí, não, sim, de certa forma Pode ser uma identificação projetiva também. Sim. Porque transferência e projeção não são a mesma coisa, certo? Não. Então, a gente deixa aquilo para o próximo episódio. Na próxima temporada a gente mergulha nessas Uma outra pergunta. Mary Poppins, como psicanalista, se alguém sentasse na sua cadeira e falasse: ai, eu tô tendo essas ideias de me montar, de drag queen. Não sei como que eu me sinto sobre isso. Como que você vai abrir esse assunto? Obviamente, a gente tá aqui falando de uma maneira mais informal, conversacional, mas como um médico, se alguém sentasse na sua frente e falasse: eu quero ser drag, como você desconstrói isso para conversar e entender esse cenário? Primeiro, assim, eu não sou psicanalista, tá? Eu gosto... Eu tava esperando a hora que a Ava falou psicanalista, eu só abri meu olho e fiquei atenta. Não, é porque assim, eu estudo psicanálise, fiz durante a residência, a gente tem uma formação, assim, estuda os textos e tal, mas eu não me considero psicanalista. Até porque eu acho que
para ser psicanalista eu precisaria estudar muito mais, fazer muito mais coisas que eu não fiz. Então, eu acabo fazendo atendimento e tenho um background da psicanálise, mas também não atendo em psicoterapia e tal, então é uma outra pegada. Mas se um paciente me procurar, porque eu sou psiquiatra, então ele me procura e vem com isso. Então, assim, vim aqui porque eu tô confuso ou confusa porque eu quero me montar. A gente vai ter que entender isso, o que é se montar, o que é drag, e fazer um pouco do que a gente fez aqui. Fazer as perguntas clichês da draga, né? E partir para isso, para todo esse conhecimento aí, para ver o que a pessoa traz. Não existe, assim, pensando num molde, um modelo mais, uma caixinha, assim, não. Então tem que responder tal e tal coisa. A gente vai conduzindo de acordo com o que o cliente traz. Tudo que ela fala é mentira, existe uma caixinha assim. Não, brincadeira. Bom, agora a gente tem perguntas dos fãs pra Draga da Quebrada. Draga da Quebrada, a Satine Von Destroyer pergunta o seguinte pra você. Você acha que se você não tivesse descoberto o drag se montado, você teria se descoberto uma pessoa trans? Sim, com certeza, mas acho que talvez tivesse sido mais difícil me assumir e talvez eu nem tivesse me assumido até hoje. Porque realmente viver e questionar os padrões do gênero, do que é masculino, do que é feminino, fez eu me descobrir e entender o que ficava melhor e ou em qual papel eu me sentia melhor também. E a Abacaxir te pergunta o seguinte. Opa! Aqui no nosso Instagram, do Dragaholics Anonymous, ela diz o seguinte: drag pode tudo? Afinal, você é a única pessoa que não respondeu essa pergunta. Que não respondi essa pergunta. Drag pode tudo, mas deve? Será que deve? Acho que a resposta que a Aba deu no começo foi perfeita. A comunidade drag pode tudo. Se a comunidade drag tudo produz, a comunidade drag tudo pertence. Eu gosto do Entendeu? Socialismo queer, amor, eu apoio. Então, só que assim, dependendo do que você escolhe pra sua drag ou pra sua drag queen, king, ou seja lá, o artista que você é, será que naquele papel você tá representando bem a ideia que você quer passar? Ou talvez outra pessoa fizesse melhor. Cada trabalho que você vai fazer, você tem que se perguntar sempre por quê. Qual é a motivação daquilo? E aí a gente vê se tem transferência, se tem projeção, né? Por que eu estou me colocando neste papel? Por que eu quero fazer isso? E aí, entender a motivação disso, eu acho que faz tudo ficar mais claro. Se você pode fazer aquilo ou não. Arrasou. Irmã Mary Poppers, nós temos uma pergunta de fã. A Satine Von Destroyer, que é basicamente a única pessoa que fez perguntas, ela faz a seguinte inquisição pra você. Eu gostei do trocadilho. O Papa é pop, irmã Mary Poppers? Olha, eu acho que o atual é mais pop e ele sim não poupa ninguém. Viva a literação, amores. Só os bispos que estão sendo intimados pelas denúncias de estupro, né? Esses ele não intima. Pois é. Engole essa manga, chupa essa manga! Mas ele tá intimando. Bispos, não. 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 Ele tá intimando padres de baixo clero. Pessoal que tá no Vaticano e que tem anos de acusações nas costas, meu bem, continuam com as costas quentíssimas. Mas esses daí não estão sendo condenados a uma vida de penitência e oração? Não. Eu acho que sim, hein? Não. Dá uma olhada. Vida de drag, é isso? Mas que seja. Ele já passou a vida inteira montado mesmo? Gente, usando aí. vestidinho, adoro. Só pra deixar claro, só uma coisa, assim, eu sou ateu, viu? Então, essa é a questão, então... Como uma freira pode ser ateia? Uma freira do ateísmo. Agora eu gostaria de encerrar fazendo uma pequena reflexão para as últimas 3 perguntas, que é uma pergunta para cada uma de vocês. A temporada inteira a gente explorou com as convidadas e com vocês mesmos, né? Intervindo e compartilhando pequenas experiências com os entrevistados e entrevistadas. As questões referentes a fragmentações. E não digo fragmentações de personalidade, mas fragmentações de vivências, fragmentações de persona, que não é a mesma coisa que personalidade. Vamos deixar isso claro para as pessoas. Tanto fragmentações que aconteceram
por escolha contra as fragmentações que aconteceram por forças maiores. E aí eu queria fazer 3 perguntas pra vocês, uma pra cada uma, buscando uma desfragmentação de cada uma de vocês, das imagens que vocês construíram ao longo da temporada. Ouvintes, atenção, é uma desfragmentação, não é uma unificação. Eu não quero transformar essas 3 pessoas da minha frente em totens. Ah, que redutiva, igual a Madonna falou sobre a Gaga. Eu tô sendo anti-redutiva, é o oposto. São perguntas básicas, mas elas guardam grandes potenciais. Igual eu. Mitch Cuthmore. Hein? Quais são as interações práticas e abstratas da sua outra profissão na vida real, que segundo o seu LinkedIn é desenvolvedor para mensagens app-to-person de uma empresa de telecomunicações, gente, é triste. com o seu trabalho como artista. Isso é aquele momento do Mágico de Oz, né? Quando você abre a cortina e é só um homem cocundo ali. Tipo, sim, infelizmente eu trabalho com SMS, esse é o resumo da minha vida. Essa é a desfragmentação. Então, né? a pergunta foi, que coisas práticas que eu tiro disso? Não, quais as interações desta sua profissão, interações práticas e abstratas, com o seu trabalho como artista? Então, tem overlap sim. Tem uma coisa, tipo, em tudo que eu faço lá na empresa de telecomunicações. No mundo cooperativo. Eu tento fazer coisas complexas mais simples, que me parece muito irônico, que eu acho que eu nunca consigo fazer isso muito bem aqui. Eu sinto que às vezes o que eu falo aqui acaba sendo cada vez mais complexo, igual a Daga falou, sobre refletir enquanto refletindo. Mas eu, na verdade, lá no trabalho eu faço isso muito bem. Tipo, eu consigo contar histórias sobre coisas chatas e fazer as pessoas entender coisas em poucas palavras. Então eu tiro isso de lá e eu acho que eu exercito, tipo, meus poucos poderes de empatia para entender o que a pessoa do outro lado está pensando. Então, por exemplo, eu trabalho a princípio não a princípio eu trabalho mesmo numa equipe global e meu trabalho era para acompanhar o que cada país faz, entender o que eles fazem que funciona, que não funciona, aprender com isso e compartilhar com todos. Então, eu acabo, tipo, usando esse estilo de trabalho aqui. Que a ideia é justamente entender como que várias drags têm uma abordagem diferente e tentar compartilhar isso para que seja de um uso maior. Assim, eu sempre tive ideia de que Mitch tinha um trabalho parecido com o do Chandler Bing, que a gente nunca sabe o que é. E eu acabei de ter certeza disso. Exatamente. Porque continua com um ponto de interrogação. Tipo, o Mitch pode ser Chandler e a Aba é Phoebe, né? É tipo isso. Só pra contextualizar, o fato de eu ter escolhido as profissões civis de vocês tem a ver também de outra coisa que permeou todas as entrevistas do Dragnóstico, por motivos óbvios, que é a questão do drag enquanto ofício, trabalho, meio de vida, certo? Então por isso que eu resolvi fazer essa mas então, é uma dinâmica interessante, porque realmente meu trabalho, e principalmente o nome do meu trabalho, me incomoda horrores. Sabe, porque um dos motivos que eu cheguei a me montar era que eu me senti uma pessoa medíocre, sabe, da pessoa que eu lidava com a minha vida de forma heteronormativa, eu me senti que eu tinha muita coisa para oferecer e que eu tava simplesmente uma pessoa cinza, sem cor, e que eu sentia que eu sou uma pessoa legal e tenho interesses, mas, tipo, o que eu tava mostrando pro mundo era tão pouco do que eu tinha para oferecer, sabe? Eu tinha a impressão que quando eu era criança, por motivos de me autopoliciar, eu trancava tudo que eu tinha de único, de interessante, legal, de especial, num cofre, e eu joguei a chave longe, caso alguém fosse encontrar toda essa viadagem dentro de mim. E, tipo, por mais que agora eu tenha desconstruído muito disso, sabe, me vestir da forma que eu faço, estar trabalhando nesse tipo de coisa, tem um impacto, tem um custo psicológico para mim. É mais um custo de identidade que ainda me reprime. Porém, eu tenho que fazer esse equilíbrio, pois paga as perucas. E paga para, tipo, fazer as atividades do Drag Therapy acontecer. Então, eu estou tentando que acalmar a periquita e tentar fazer isso funcionar até o ponto de conseguir largar aquilo e investir tudo aqui. Mas isso faz parte da vida de cada drag, né? Equilibrar os dois lados, eu acho. Duda Leão Luiz, quais são
as interações práticas e abstratas do seu trabalho como agente bancária e do seu trabalho como artista? Nos dois eu posso ser mal-humorada que ninguém pode reclamar. Privilégios. Não, brincadeira. Eu acho que drag pra mim é tão fuga da realidade que eu acabo não... Acho que essa questão de não se levar tão a sério, de ter mais empatia pelas pessoas, né? Porque quando você é artista, você tá fazendo um show, não é pra você tá fazendo um show pras outras pessoas. E quando você tá ali, eu trabalho diretamente com as pessoas precisam de um serviço que precisa ser prestado. E eu tenho que prestar aquele serviço. Então elas não têm culpa se meu ouvido tá doendo, se eu peguei o ônibus errado, a mesma coisa na boate. Quando você vai fazer um show, as pessoas não querem saber, elas querem que você apresente o show, que você sirva o personagem, né? E eu acho que no atendimento ao público que eu faço é bem parecido com esse, assim. Então, desligar a chavinha e continuar o show mesmo e apesar das adversidades, né? Como quando eu fiz o show lá no Lamour com o pé mole, quebrado, mas fiz o show até o final. E lá no trabalho a mesma coisa, cai o sistema, às vezes um colega sai pra almoçar e chegam 10 pessoas pra ser atendidas e você tem que se virar. E acho que drag é muito isso, você tem que se virar nos 30 e improvisar. Bernardo Rai, quais são as interações práticas e subjetivas do seu trabalho como gerente médico, porque eu trabalho como psiquiatra, a gente já tá careca de saber, foram 10 episódios, e o seu trabalho como artista? Eu ainda tô descobrindo qual é a minha função como gerente médico. Até porque foi uma transição recente, eu não sei quando esse episódio vai ao ar. Você tá transicionando também? Filha, eu não sabia disso. O gênero dele é gerente. Eu descobri, na realidade, que o meu cargo é gerente médico pleno. Olha Tá, só! Hashtag plena. Pleno. Então, eu tô descobrindo ainda muitas coisas a respeito desse trabalho. Então, eu mudei recentemente de função e de empresa e tudo, mas eu acho que tem uma interação dos dois lados, assim, tanto do meu cargo como gerente médico na minha persona e da minha persona no cargo de gerente médico. Então, como gerente médico, uma das minhas funções é conversar com pessoas e fazer networking. Então, eu acho que isso, a minha vivência como drag, me ajudou muito. Então, você imagina, agora tem uma reunião com, sei lá, 10 pessoas que eu nunca vi na vida e eu vou ficar pelo menos 2 horas lá conversando com elas. A gente vai almoçar, não sei o que. Então eu preciso arranjar assunto, preciso ser agradável, preciso conversar, preciso vender. Então tem um monte de coisa que a irmã acabou aumentando e me fazendo conseguir ter no meu trabalho como gerente. E eu acho que uma questão também de criatividade e de lidar com diferenças, com adversidades. Então, acho que tudo isso a minha persona trouxe para o meu trabalho, pessoa jurídica, né? E agora o contrário. Então, pensando que de gerente médico, atualmente tem na irmã. Eu acho que é o fato de ser pleno. Ok. A parte do pleno, a irmã tá plena. Eu acho que é mais isso. Agora, ser agradável deve ser difícil, né? Aprendi com a senhora. Ser agradável com médicos deve ser um esforço, assim, hercúleo. Agora, eu sou médico, eu fiz faculdade de medicina, fiz residência, eu lido com médicos, então pra mim é meu dia a dia. E eu me acho agradável, não sei se as pessoas acham. Você é agradável, meu amor, mas você é uma exceção. Eu tenho vários conhecidos médicos que são agradáveis, mas como em qualquer outro lugar, eu acho que tem muita gente desagradável na medicina, mas tem muita gente agradável, como tem em outros ambientes, como tem no banco, como tem no trabalho de Chandler Bing, né? Então...
Então, se você acha a irmã Mary Poppers agradável, me manda um inbox e compre o livro Street Queens, de Rafael Soriani. Obrigada. Então, eu tenho uma última pergunta, muito importante. Vocês acham que alguém vai escutar isso? Eu acho que quem vai escutar vai ser a Suzana Hernandes. Suzana Hernandes. Vai comentar. Suzana Hernandes. Beijo pra Giovanna Suzana Hernandes, Palumbo. inclusive. Inclusive, primeira convidada, por favor, da próxima temporada. Suzana. Suzana Hernandes, fica aqui o convite pra você, maravilhosa. Quem mais? Que sempre comenta as coisas. Melissa Lorange também vai ouvir. Apesar que ela não tem muita paciência, acho que ela vai desligar no meio do episódio, né? Pô, Melissa, mais? se a gente assiste seus vídeos do YouTube, você pode escutar nosso podcast, né? E beijo pra Suzana, que tá sempre comentando no Library também. Mua. E você, Poppers, o que você acha? Eu acho que a Vitória não vai assistir. Ela vai ser penitência, vai ficar amarrada ouvindo. Mas eu acho que as pessoas vão ouvir. Vão ouvir por quê? Porque se a gente respondeu tanta pergunta de TCC, eu acho que no mínimo essas pessoas que perguntaram pra gente, elas têm que ouvir. E como foram pelo menos umas 1.232 pessoas que fizeram TCC sobre drag Nos últimos 3 anos. nos últimos 3 anos, então a gente vai ter um público cativo. E a gente vai divulgar bem esse maravilhoso trabalho que fizemos, não é mesmo? Espero que sim. Eu queria agradecer a todos vocês por terem topado, simplesmente ter acabado aqui comigo nessa jornada. Eu tô muito orgulhoso do trabalho que a gente tem feito. Eu tenho gostado, tenho aprendido bastante. E eu tô feliz ainda mais que ainda temos os pilotos lá para as pessoas perceberem o quanto que vocês agregaram ao formato. Então, obrigado a todo mundo. Vamos, antes de dar o nosso tchau final, suas redes sociais e onde as pessoas podem seguir todos nós até o nosso próximo ciclo. Vocês podem me seguir no Xvideos ou no Câmera Privê. Eu vou, a partir da semana que vem, eu vou aparecer. Toda vez que vocês clicarem um vídeo no Xvideos, vai aparecer uma propaganda do Diagnóstico. Eu acho que nem assim. o Câmera Privê. Eu acho que isso se chama pesquisa de público. Inclusive, Xvideos e Câmera Privê, se quiser patrocinar a gente, né? E de repente fazer um vídeo, não sei, né? A gente tá precisando tirar o nome do Serasa, a gente faz tudo. Facebook, Draga da Quebrada, Instagram, @Draga da Quebrada. É isso. Vocês podem me encontrar no Instagram, que é Irmã Mary Poppers. É só ir lá, me seguir e pedir oração que eu faço pra vocês. E não esquece de colocar um copo d'água em cima do celular, porque... Ninguém mais tem TV de tubo. Exato, então a gente vai ter que adaptar. Eu acho que esse último episódio merecia um momento Ele Correia, sabe? Um momento... É que você não conhece, é um radialista e que eu ia falar uma coisa, mas deixa eu falar, que ainda tá por aí fazendo merda. E aí sempre tinha um momento da oração, que a tiazinha adorava ouvir no fim da tarde. Minha avó escutava todo dia. Aí então você que tá aí agora ouvindo esse podcast na academia, não sei, na sauna, para um minutinho, pega um copo d'água, coloca o copo d'água em cima do celular. E aí agora, a sonoplastia, por favor, coloca aí uma música de relaxamento, uma música pra gente entrar em contato com as nossas divas interiores. E a Mary Poppers vai fazer uma oração pra gente. Nesse momento maravilhoso de unção, feche os seus olhos. Pense em Cher, Madonna, Kylie, Britinha, Cristina. Pense em toda diva. Pense nesse momento que a purpurina está correndo em suas veias. Sim, nesse momento você está sendo ungida pelo arco-íris. Pegue esse copo d'água e ele vai te dar muita energia. Beba, jogue no vizinho, jogue no cachorro, jogue na draga, faça o seu próprio exorcismo drag. Que você tenha um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa. Ah, essa água também é boa para a chuca. Você pode fazer uma chuca abençoada e te limpar por dentro também. Que vocês sejam todos abençoados e... é isso, tá bom? Um beijo.
É isso, gente. Um beijo. Cairo, passa as suas redes rapidamente. Bom, eu sou @Cairo Braga em todas as redes sociais. E o Merchan Extra procurem Cairo Braga nos seus serviços de streaming de música e lojas de música digital pra escutar as minhas músicas e baixar e me dar o seu rico dinheirinho. E seu podcast é qual? É o The Library is Open! Toda segunda-feira. Desculpa, não falo inglês. The Library is Open, todas segunda-feiras, 21 horas, ao vivo na Rádio Sens, em senscast.org. Eu vou repetir, senscast.org. Toda semana falando sobre assuntos pertinentes à comunidade LGBTQI+, e quando tá tendo temporada de Drag Race, a gente faz review de todo episódio. Inclusive, a gente vai sofrer bastante em 2019, porque vão ser 28 semanas de Drag Race. Como? A temporada All Stars vai ter 14 episódios e a regular também. 14. Ai, meu Deus. Eu Então, vou morrer. Ah, mas morrer feliz, né? Não, Pelo menos. infeliz. Ah, não, sei. Enfim, eu sou Abacaxi, ou seja, @dragventures no Instagram. E, por favor, procurem Drag Therapy no Facebook, estamos ali. E se você procurar no Instagram, você vai achar nosso pílulazinho, nosso ícone lá para seguir. Pois o nosso nome tá impossível de entender e precisamos que a internet brasileira nos ajude a derrubar a pessoa que ainda tem Drag Therapy no Instagram. Então, por favor, denunciem por uma causa boa e talvez até a próxima temporada a gente terá o Instagram Drag Therapy para nós. Se você vê essa pessoa na plataforma do metrô, já sabe o que fazer, né? Beijo, boa sorte, até logo. Tchau. Tchau! Deus. Por hoje, nosso tempo de atendimento acabou. Não deixe de retornar para o próximo episódio do Dragnóstico.